Estão me ouvindo, né? Uhum. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Eu gostaria, Paulo, de retomar um pouco do tema que o senhor abordou sobre a realidade brasileira com poucos leitores. E você mesmo afirmou que muitas vezes a escola ela cria essa repulsa em obrigar alguns livros, né, de acordo com o currículo e assim por diante. Pensando nisso, como que a gente pode pensar em atingir novos leitores na realidade do Brasil, que é um país muito desigual, não só uma desigualdade socioeconômica, de gênero, e pensando nessa possibilidade de atrair novos leitores, eu refleti um pouco sobre o papel da literatura marginal. Se o senhor acredita que ela pode ser um incentivador para esses novos leitores, sobretudo de indivíduos que estão à margem da sociedade e que não enxergam, não veem sentido em muitas das suas obras que são passadas na escola, eles não entendem aquilo como uma realidade do seu cotidiano. E até para exemplificar algumas coisas, eu pensei o Sarau da Cooperifa, que tem na periferia de São Paulo, que já existe há quase 2 décadas, incentiva bastante a leitura. Autores como Ferrez, que também incentiva a leitura de jovens situados na periferia, e até mesmo Racionais MCs, que quando a gente entra em sala de aula com o professor, como que os alunos eles gostam de debater esses temas. A Unicamp pediu isso, né, como uma leitura obrigatória recentemente para o seu vestibular. Então, como que o senhor enxerga a literatura marginal nessa possibilidade de atrair novos leitores? Obrigado. A literatura marginal, você diz, a produzida na periferia. Isso. É isso? Isso mesmo. Eu acho que um grande caminho já foi aberto por esses autores chamados da periferia. Eu vejo os slams que acontece de poesia, vejo pela televisão, infelizmente, nunca tive chance de participar, de ver ao vivo. Mas eu leio livros que são publicados pela chamada periferia, já li alguns, li o Ferrez, li o Sacolinha e por aí vai. Eu acho que aí está havendo uma germinação altamente importante. Porque, em primeiro lugar, a periferia está se fazendo ouvir. Ela está dizendo, nós estamos aqui, nós existimos. E nós também produzimos. Não produzimos de acordo com o cânone urbano, de acordo com o cânone intelectual, com o cânone acadêmico, mas estamos produzindo de acordo com o nosso cânone. Essa é a nossa linguagem. Isso é altamente importante, altamente produtivo. São pessoas que estão ocupando o seu lugar no espaço, são pessoas que estão criando o seu discurso, e esse discurso, obrigatoriamente, vai chegar um momento histórico em que ele vai ser valorizado. Vai ter que entrar na escola, principalmente na escola pública, que lida com esse pessoal. Vai ter que ser valorizado pela academia. Quando eu fui estudante de letras na UFPR, de 74 a 78, eu ouvi de alguns professores de literatura que Lima Barreto não era escritor. Lima Barreto não soube fazer literatura porque ele confundiu jornalismo com literatura. E eu acreditei nisso durante muito tempo. Até que, não sei por que cargas, quando ele foi homenageado da Flip, não sei se foi ano passado, alguém tem esse dado? Ano retrasado? Foi ano passado. Ano passado? Foi ano passado, ano retrasado. Eu nunca tinha lido outro livro além do Triste Fim de Policarpo Quaresma. E aí eu comecei a ler outras obras do Lima Barreto. Fiquei absolutamente abestalhado pelo discurso exatamente da marginália que ele traz.
pelo discurso do cara estigmatizado pela cor da pele, pelo cara que foi um revoltado contra tudo e contra todos, porque não lhe dava chance nenhuma. Quando ele estreou com o Isaías Caminha, ele achava que ia criar uma polvorosa no Rio de Janeiro, silenciaram o livro. Por quê? Porque ele fazia uma sátira exatamente dos jornais e dos jornalistas daquele tempo. Então, ninguém, ou quem escreveu contra ele. Então, ele passou a vida agoniado, lutando para ter espaço. E eu ouvi isso agora, nos anos 70, que não faz tanto tempo assim, que o Lima Barreto não era escritor porque não soube diferenciar literatura de jornalismo. Ora, é exatamente essa fusão de literatura com jornalismo ou com qualquer outra coisa, aquilo que o Bakhtin chama de dialogismo, que faz com que a literatura seja literatura. E essa descoberta tardia que eu tenho de Lima Barreto, eu devo a um preconceito que me colocaram na cabeça. Mas ainda bem que houve um fator histórico que me fez abrir a cabeça para o Lima Barreto e encontrar um fabuloso escritor. Se tivessem dado atenção para o Lima Barreto, ele que era do subúrbio, ele que era da periferia, ele que depois se encaixaçou de desespero existencial, ele começa a beber porque ele não tem aceitação, é um mero funcionáriozinho público que nunca era promovido por causa da cor da pele. Então, esse fulano escreve uma literatura que, se tivesse dado atenção a ele, o Brasil não seria o que é hoje. Como se tivesse dado atenção ao Cortiço da Luísa Azevedo, nós não teríamos as favelas de hoje. Então, é esse tipo de literatura que eu digo que ela é resistente, mesmo que ela seja apagada na sua época. E o que a periferia vem fazendo hoje, eu já vi grupos, como é que chama isso? Os grupos que se unem, não me vem a palavra agora, mas sendo entrevistados na televisão e vi eles declamando poemas ou lendo textos que eles escrevem, é simplesmente fantástico. Não é? É uma outra linguagem, é uma outra experiência de mundo que eles têm, é uma outra experiência da história que eles têm, e isso só vem acrescentar. Né? E acrescentando, cria um discurso novo para se conflitar com esse discurso acadêmico da universidade, com o discurso acadêmico da academia, com o discurso jornalístico dos grandes jornais. Isso tudo vai ser implodido e está sendo implodido por essa literatura que você chama de marginal, que eu acho que é uma grande contribuição que está vindo aí, que já veio, né? Tem que se valorizar isso. Eu vi agora, só para complementar, na quinta-feira, eu acho, ou na quarta-feira de madrugada, eu vi um programa no canal Arte 1, que era o Manuel da Costa Pinto, que é um crítico literário, entrevistando um professor que criou uma biblioteca em Paraisópolis, aquela favela que recentemente esmagaram uma série de adolescentes. Né? Esse professor começou com 11 livros, com 15 livros, e ele tem agora 11 mil livros na sua biblioteca, que é um ranchinho dentro da favela de Paraisópolis. Agora, o movimento que acontece nesse espaço, né? Até lançamento de livros eles fazem, o depoimento de crianças e de adolescentes, de como a literatura, o ato de ler, transformou a vida deles, é simplesmente espetacular. Né? E esse professor que criou essa biblioteca, ele não está obrigando ninguém a ler. Ele sugere livros. Ele é um grande leitor. É isso que a escola devia fazer. Aliás, para ser bem sincero, eu acho que a escola não devia trabalhar com livros. Devia trabalhar com textos curtos, contos, crônicas, poemas, para dar tempo de trabalhar aquilo que eu falo que é o destrinchar dos discursos. Né?
trabalhar com textos curtos, porque trabalhar com um romance, imagina, trabalhar com Macunaíma. Você passa o ano e não dá conta do que é Macunaíma. Trabalhar com o Grande Sertão, você passa a vida e não vai dar conta disso. Então, trabalhar textos curtos, despertar a curiosidade para essa a confecção, para essa linguagem que não é o feijão com arroz de cada dia, isso criaria leitores. Agora, você obrigar o aluno a ler certos textos, e textos do século XVIII, século XIX, que não tem absolutamente nada a ver com o nosso tempo. Eu lutei muito na universidade para adotar autores contemporâneos. Não eram aceitos, né? Autores que lidam com o nosso mundo, que usam a nossa linguagem, que focam nossos problemas. Não, só tem que ser o clássico. Não tenho nada contra o clássico. Mas o Machado de Assis, você não pode dar para um adolescente sem haver uma mediação absolutamente esmiuçante. Porque o Machado de Assis usa um português lusitano. E o nosso menino, a nossa menina, não tem instrumental para entender essa linguagem. E o professor também não. Tanto que o professor larga o livro, aí depois faz uma prova. Ora, ninguém lê um livro para ser questionado depois. Você lê o livro pelo prazer de ler, porque você quer aumentar os seus conhecimentos, você quer burilar sua visão de mundo. Agora, veja a redação, o que acontece com esse maldito nome na escola. O cara faz o menino, a menina são obrigados a fazer um texto, o professor pega e pintalga de vermelho depois daquele texto. Ninguém escreve para ser censurado, pessoal. Se vocês pegarem um livro meu e forem canetear os erros que tem, eu vou ficar, no mínimo, humilhado. Deve ter erro, tem, eu sei que tem. Mas acontece, passa na revisão, um problema de digitação. Agora, pegar um texto e pintalgar de vermelho está tudo errado, o que essa criança, esse adolescente estão aprendendo? Eu sou incompetente. Eu não sou aceito aqui com a minha linguagem. Eu não sou aceito aqui com a minha cor de pele. Como você falou, não sou aceito pelo meu gênero, pela minha orientação sexual. Eu caio fora da escola. Eu vou traficar droga, que é muito mais empolgante. A escola está fazendo tudo errado. Não todas. Tem algumas que são nichos de qualidade pelo Brasil afora. Mas, de uma maneira geral, é uma tragédia a nossa educação. Não por acaso. Eu acho que é um plano histórico que está por trás disso para transformar a molecada em não leitor. Que mais? Viu, Paulo? Antes da Janine falar aí, deixa eu corrigir uma informação. O Lima Barreto foi tema da FLIM, da Feira Literária de Paraty, em 2017. 2019 foi o Clímax da Cunha. 2019 o Clímax da Cunha. Eu acho 2017, que então, faz uns 3 anos apenas que eu descobri o Lima Barreto, que não é aquilo que a universidade me colocou na cabeça. É um escritor que vale a pena ser conhecido. O que mais? A Marcele quer fazer a pergunta, abre o microfone. Oi, gente, tudo bem? Primeiramente, eu queria dizer que é uma honra ouvir o professor Paulo. Eu já li alguns artigos seus e te ouvir pessoalmente é muito bacana. E a minha pergunta é, dentro dessa sociedade que a gente vive, que é uma era, para mim, da desinformação, de que tudo é muito rápido, que as pessoas procuram a informação de maneira rápida, como levar essa literatura complexa, essa complexidade de ser um leitor de verdade, para essas pessoas que querem o rápido, que querem o momentâneo, e que tem até uma certa preguiça de correr atrás. Como não continuar apenas os mesmos leitores de sempre, as mesmas pessoas de sempre falando e sendo ouvidas? Olha, não existe forma para isso. Se existisse, eu aplicaria no mundo inteiro e resolveria o problema. Mas eu pergunto o seguinte: por que os garotos e as garotas, quando são adolescentes,
e resolve montar uma banda, resolve montar uma banda de rock. Dificilmente você vai ver um adolescente tocando Mozart no violino ou no piano. Existe, mas não é o comum. O comum é a garotada montar uma banda na garagem e tocar rock. Por quê? O rock está aí. Nós nascemos dentro do rock, nós absorvemos rock de todas as maneiras, os rocks, de todas as maneiras diferentes. Então, como transformar alguém em leitor dessa complexidade que você fala? Como acabar com a instantaneidade, né? Com a anestesia, com a preguiça mental, com a má vontade para o complexo? Em primeiro lugar, a família devia ser leitora. O pai e a mãe deviam ser leitores. Qual é a casa no Brasil que tem biblioteca? Começa por aí. Se o pai e a mãe estivessem lendo o tempo todo, ou no momento disponível, se estivessem conversando sobre livros, sobre autores, na mesa do jantar, na mesa do almoço, a criança já entraria no universo em que ela perceberia que o livro é importante. Segundo lugar, entra a escola. Aí a escola é essa tragédia que eu já falei. O professor é muito mal formado. O professor não é leitor. Aí vem o efeito cascata, né? A maioria das crianças não termina... como é que chama agora o ginásio? Maicon, o ginásio é o quê agora? Ensino médio. Ensino médio. Não terminam nem o ensino médio, às vezes nem o primário, porque se sentem oprimidas na escola. Se sentem desvalorizadas na escola. Imagine se você falasse assim, ô Venturelli, eu estou ouvindo falar, mas você é um babaca. Você é um estúpido. Você não fala coisa com coisa. E eu ia ficar um tanto quanto descontente, angustiado, né? A escola cria crise existencial na molecada. Eles perdem os parâmetros, eles não sabem quem são. Eles não têm espaço para ser o que são, ou para se tornar o que querem ser. E isso traz o resultado que nós temos no país, né? Ninguém forma o seu discurso, ninguém forma a sua história, são os manipulados e os manipuláveis que elegem determinadas figuras para o comando desse país. É por isso que a educação é essa tragédia que é. E para reverter isso, aí nós temos que gritar o tempo todo. Né? Professora Valéria. Só um exemplo que me veio agora. Quem é que se dispõe hoje em dia a ler A Procura do Tempo Perdido do Proust? São 7 volumes e 7 catataus. Não há nenhuma história lá dentro. Há só, vou usar uma palavra chula, piração. Né? O cara foi comer um bolo chamado Madeleine, molhou no chá, quando comeu e sentiu aquele sabor, ele pensou, eu já vivi isso, eu já passei por isso, mas quando? Essa pergunta fez com que ele saísse da vida boêmia. O Proust era um cara rico, o pai era um médico sanitário, ele tinha alto nível de vida, ele se isolou da sociedade, fechou o quarto dele com cortiça, só a empregada podia entrar uma vez ou outra lá para renovar um aparelho de oxigenação, não lembro o nome disso. O Proust era asmático, ele tinha que ter aquele vaporizador, eu acho, né? Que se chama. E ele fechou o quarto todo com cortiça, mergulhou dentro dessa sensação, e aí ele foi procurando o tempo perdido. Escreveu uma obra-prima da literatura universal, um outro divisor de águas. Agora, as frases dele, os períodos dele, são tão compridos que alguém já teve a pachorra de colocar um período dele em torno da garrafa de vinho, dá 28 voltas em torno de uma garrafa de vinho. Quem é que tem a pachorra de ler isso hoje em dia? Pouquíssimos, os ratos de biblioteca. E é uma experiência existencial fantástica. Vejo que eu usei a palavra experiência.
não é só uma vivência. Não é? É uma experiência que muda a tua cabeça. Não é?